Portanto, esta temática que a Isabel acabou de enunciar é-me particularmente grata, ah, e situa numa perspectiva que quero clarificar antes de começar a seguir os pontos da estrutura que vêm atrás de mim no ecrã. Aquilo que eu queria colocar, o meu ponto de partida para circular a perspectiva, é que a educação inclusiva, ou a educação numa escola inclusiva, ou um currículo inclusivo, todas estas declinações da expressão inclusivo que são hoje partilhadas por todos nós, em Portugal e internacionalmente, têm a ver, quanto a mim, e é nessa perspectiva que eu irei desenvolver as fases de que vos irei falar mais sinteticamente que eu consegui, corresponde aos patamares, diria eu, da evolução da escola. A escola que hoje designamos de inclusiva não é uma escola ao lado da outra escola, é uma transformação no interior da própria escola. E é disso que temos que nos ocupar enquanto professores, que somos os agentes ativos. A história da escola começa, eu diria que podemos dividi-la em 3 patamares: a escola dos tempos modernos, a escola tal como nós a conhecemos, independentemente de outras escolas específicas que existiram num passado mais remoto, e que é um primeiro momento de escola não inclusiva. A escola não era para todos, não tinha essa finalidade, ou se tinha era apenas em níveis muito elementares. Um segundo momento, que é a escola, esta não inclusiva, eu designaria como seletiva, portanto tinha sempre predominantemente uma função de seleção, e está muito bem descrito nos livros do Nova, que muitos de vocês conhecem, saiu agora há pouco tempo, de 2022, que vale a pena olhar. E a seguir a isso temos ao longo de todo o século XX, a escola, esta de que eu falei, surge no século XIX, e a primeira metade do XX mantém-se nessa lógica, e depois vai passando, digamos, para um segundo patamar, que é um misto de seletiva e inclusiva, ou inclusiva e seletiva. Vai-se alargando a base inclusiva para os níveis mais elementares, os primeiros, chamado então, ou nessa época, ensino primário, e continuava a ser cada vez mais marcada pelo seletivo nos níveis do secundário, que eram já em si diferenciações de valor diferente, técnico, liceal, etc. E a partir, digamos, do último quartel do século XX, um pouco antes talvez, mas nós entramos nesta lógica, por um lado, da valorização da educação como um bem de todos e para todos, a escola como um instrumento de todos e para todos, e, portanto, a designação de inclusiva situa-se aqui. O termo começa por vir das necessidades educativas especiais, mas hoje já não é por vir no plano teórico, não é nesse plano que nos situamos, estamos no plano da escola para todos e de todos. Como é que a podemos tornar inclusiva, ou mais inclusiva, porque a missão dela é ser inclusiva, ou os nossos propósitos de democracia são todos fictícios, o que eu não quero aceitar. Portanto, é nesse plano que eu me situo, e no plano de que os agentes principais, isto não significa dar-lhes mérito, somos nós, os professores. Quem realmente estrutura dentro da organização escola a ação na sala de aula, a ação direta, o face a face com os alunos na produção do ensino, e eu chamo ensino, também quero clarificar isso, porque ensino, na minha perspectiva e nos meus trabalhos, é sempre olhado como a promoção da aprendizagem, intencionalmente, a promoção intencional da aprendizagem, e é disso que os professores são profissionais. Todos nós somos profissionais disso, e essa é, eu diria que é a beleza da coisa, também é o problema que nos cai em cima quando não conseguimos. Portanto, é nestas duas perspectivas da escola inclusiva como a escola. Tudo o que se faz na escola deverá caminhar para uma lógica de inclusão, nomeadamente o ensino e o currículo, como a Isabel referiu há pouco. Um currículo inclusivo destina-se a todos, não é apenas aos melhores, e a função central dos professores. Dentro disto, eu, portanto, proponho que nos organizemos a nossa reflexão segundo estes 4 passos, que os 2 primeiros, digamos, são, no ponto de vista temporal, anteriores à nossa ação de ensino direta em sala de aula, seja no pré-escolar ou no ensino superior. Estes passos, e eu insisto muito nisto, há um livro que vocês já têm conhecimento meu, de há uns anos, Estratégias de Ensino, o Saber e o Agir do Professor. Até aqui que se joga o saber e o agir do professor, transversalmente aos níveis de ensino.
E estes pontos são os dois primeiros anteriores ao início da ação e os dois seguintes, o terceiro e o quarto, são, digamos, decorrem no interior da ação. Embora, por exemplo, avaliar e o melhorar possa também depois voltar a ter um percurso que volta ao princípio de analisar e de planear melhorias. Portanto, vou tentar sintetizar os eixos que me parecem importantes nestes passos, que já eram aqueles que nós estudávamos e que eu ensinei muitas vezes no desenvolvimento curricular, que são os passos, no fundo, da ação do ensino. Só que vamos tentar refletir um bocadinho o que torna diferente a situação quando estamos numa perspectiva de escola inclusiva e não numa perspectiva de escola seletiva nem semi-seletiva. E isso é uma meta, não se atinge num momento, mas vai-se trabalhando nesse sentido. Relativamente ao primeiro ponto, eu sublinho isto porque me parece que a dimensão do conhecimento dos professores, do conhecimento profissional, implica um grande investimento nesta fase. Se nós queremos efetivamente, perante alunos e grupos que transportam cada vez mais, visto que a educação é realmente para todos do ponto de vista do acesso, diversidades muito acentuadas, quer culturais, quer sociais, quer económicas, quer às vezes até de níveis psicológicos e desenvolvimentais, nós temos que nos perguntar, e é a primeira pergunta de um professor, é a primeira pergunta de alguém que trabalha com o currículo e com pessoas que vão aprender, a quem é que vamos ensinar? A quem é a primeira dimensão deste ponto 1, e este a quem implicaria que nós temos que ter, e isto tem que ser feito na escola e no coletivo, e não é cada professor individual, mas esta dimensão tem que se tornar presente, temos que fazer uma análise tão detalhada quanto possível de pelo menos 3 dimensões. E, como vos digo, quando a gente resume, pode sempre sintetizar demais, mas não tenho tempo para mais. A dimensão psicológica, a dimensão sociológica e a dimensão curricular, onde nós temos que produzir conhecimento sobre os nossos destinatários, aqueles meninos pequeninos que nós temos, ou aqueles senhores adultos que estão aqui, por exemplo, nesta ação de formação, ou que estão num programa de mestrado, e nós estamos a ensinar, temos sempre que ter em conta estas 3 vertentes. Portanto, na dimensão psicológica, eu destacaria que é preciso algum conhecimento e trabalhar-se sobre isso quanto a estilos de aprendizagem, que é um assunto muito estudado na psicologia, quanto a fases do desenvolvimento psicológico, outro assunto que há abundante conhecimento, e por fim a dimensão sociológica, o contexto onde os alunos vêm, os pontos de partida, as experiências anteriores, sobre as quais, e socorro-me de David Algebel, ao definir aprendizagem significativa, que nós usamos a todo momento, esta expressão, mas dimensão significativa tem um passo cognitivo importante. É preciso que aquilo que se ensina, a aprendizagem que vem de novo, enquadre em estruturas já constituídas na mente do aprendente. E isso varia muito consoante o percurso anterior. Portanto, estes elementos têm que ser estudados, trabalhados, analisados, para orientarem a nossa ação. Depois, o que é que ensinamos, a dimensão curricular, propriamente dita. O que é que nós queremos que aprendam? Porque, à luz do que nós queremos que eles aprendam, portanto, o currículo não é de sumenos importância, que vamos fazer escolhas sobre o que é essencial e o que não é essencial, sobre aquilo que temos que priorizar no trabalho com os alunos. Portanto, esta fase prévia vai conduzir à segunda, à A2, planear, conceber, prever, que é aquilo que todos vocês que são professores, e eu também, aprendemos na nossa formação de base. Pronto, planear, na nossa cabeça, é fazer um plano, fazer uma planificação. Bom, eu gostava de destacar que aí nesse esquema, a palavra que é mais importante é a do meio, conceber. Ou seja, aquilo que em desenvolvimento do currículo se chama a concepção. Eu tenho que planear, mas planear não é estabelecer apenas passos e fases e sequências, é pensar como é que é a melhor maneira de fazer para aquelas características que na análise que terei feito ou teremos feito o coletivo de professores num primeiro momento, nós vamos organizar o nosso ensino, as nossas aulas, as nossas sessões, conforme os momentos, as nossas situações de sala, como mais pequeninos, vamos organizá-las para corresponder o mais possível às características que procuramos conhecer com mais profundidade e iremos conhecendo ao longo do processo na fase 1. E isto, portanto, implica que nós tenhamos que desenhar de uma forma muito clara
aquilo que muitas vezes nas planificações, e estou a lembrar-me da minha experiência de docente nesta casa, por exemplo, e noutras instituições de formação de professores, que era uma coisa que eu tinha dificuldade em fazer os alunos, os futuros professores, apropriarem. A ideia que nós temos que planificar, a ideia da planificação para o jovem futuro professor é olhada como é que eu arrumo os conhecimentos? Como é que eu arrumo os conteúdos? Era sempre esta a lógica que eles esperavam que eu lhes fornecessem aula. Ora, o que eu gostava de dizer é que os conteúdos curriculares, os conteúdos são aprendizagens, os conteúdos não são temas, os conteúdos são o que é que eu quero de um tema. Sei lá, quando estudamos a expansão marítima portuguesa, aparece no primeiro ciclo, aparece no 12º ano. Não é com certeza com as mesmas finalidades. Portanto, aquilo que nós queremos que se aprenda, que se retire, tem que ter aquela tal lógica do que é essencial aqui, neste momento, à luz também do currículo prescrito, mas sobretudo à luz da nossa sabedoria. E atrevo-me a dizer isto porque os professores são portadores de sabedoria, que às vezes ficam na sombra, esses dados da sua sabedoria. Portanto, os conteúdos são muito importantes. Quando a gente planeia, eu vou dar o quê, eu vou fazer o quê, vou organizar uma sequência de aulas com que ciclo de aprendizagem, é para começar onde e acabar onde, sim, sem dúvida, mas o que tenho que planear mais não é bem isso. Isto é uma espécie de comboio que nós utilizamos, porque o que eu tenho que planear como profissional de ensino, como pessoa que se responsabiliza por organizar e promover e melhorar ao máximo a aprendizagem de quem está à nossa frente, esse planeamento, essa concepção, dizia eu aos meus alunos, e eles olhavam para mim como que era um bocadinho maluca, implica, sobretudo, planear os comos, o como e os comos. Eu vou fazer como? Se eu tenho alunos com predominância de uma determinada situação, ou em que há 2 ou 3 situações muito diversas que eu identifiquei no momento da análise, como é que eu vou estruturar o trabalho da sala de aula? Como é que eu vou organizar os papéis? Dependendo da finalidade que eu tenho em vista, eu posso escolher diferentes modos de organização do trabalho. E aqui, outra vez, vai-se colocar aquilo que marca a diferença de uma escola inclusiva. As escolas, ainda hoje, e vocês estão todos em escolas, ou todos, não sei se todos, muito, uma grande parte, e eu continuo a estar, apesar de já andar por aqui há muito tempo, as escolas são todas ainda muito marcadas pelo paradigma anterior da escola não inclusiva, da escola seletiva / inclusiva, com ambições de inclusão, mas que não está estruturada dessa forma. Há muita coisa a mudar no plano da própria organização da escola e da nossa organização de trabalho dentro da escola. Mas nós estamos lá no meio, nós somos os agentes que vão à luta, que dão a cara. E, portanto, a organização do trabalho tem que se alterar em relação a um paradigma que todos nós conhecemos e que praticamos, eu largamente, muitas vezes, mal, provavelmente, mas assim a estrutura nos empurrava e ainda empurra para formatos de organização do trabalho de ensinar que privilegiam a fala do professor e esperam que a aprendizagem ocorra por apropriação dos alunos. Este modo transmissivo continua, a ter lugar, mas não pode continuar a ser o predominante se nós estamos a falar de conceber o ensino para ele atingir toda a gente, e toda a gente que está à nossa frente não é todo um corpo único, são vários subgrupos, subtipos, subestilos e subformas de aprendizagem. Essa organização do trabalho tem que, portanto, ser muito mais versátil. Nós temos que organizar, que nos munir de várias formas de organização. Por exemplo, quando é que as tarefas... Planear o ensino, para mim, cada vez mais, eu hoje faço muito esta defesa, eu vou fazê-la aqui também, é sobretudo planear as tarefas e a sua finalidade. O que é que eu vou pô-los a fazer? Como é que eu vou acionar a aprendizagem, relacionando com o que analisei antes, de forma a ela ser mais eficaz. De que forma é que tem que fazer diferente para grupos diferentes? E nós somos só para turmas. Portanto, isto não está facilitado, mas tem que ir nesse sentido. E tem que haver cada vez mais uma progressão dos modos de organização do trabalho incluírem
muito mais tarefas em que os alunos são confrontados com um trabalho de pares, com um trabalho de grupos, com um trabalho de apresentação ao grupo, com dinâmicas em que eles estejam orientados por nós. Eu não sou a favor de que o professor se demite, pelo contrário, preparar isto, acreditem que dá muito mais trabalho do que preparar uma aula expositiva, prepara essas tarefas segundo modos de organização diversos. E essa questão tem que ser objeto da nossa gestão. Temos que fazer aí um esforço que deve ser parte do planeamento de que estamos a falar, de modo a prevermos as diversidades possíveis. Se não são todas possíveis, vamos prever algumas e, sobretudo, abandonar a nossa posição de agente principal que fala. Somos o agente principal que promove, não somos o agente principal da ação, digamos, dramática que é uma sala de aula. Isso significa que temos que também prever que, havendo diversidade, nem sempre, mas algumas vezes, de modos de organização, pode haver 3 grupos, pode haver 4 pares, ou podemos, pelo contrário, fazer tarefas que são organizadas para todos em grupo, mas em que podemos permitir, por exemplo, timings diversos, consoante os ritmos, mas essa diversidade, que é uma coisa muito complicada, eu sei que será com certeza algo que vocês perguntarão, essa diversificação ou diferenciação tem que ser uma combinação inteligente, espera-se isso de nós, e todos nós somos inteligentes, de momentos diversificados com momentos do que eu chamo, agora a linguagem do futebol está em cima de nós durante estes dias, a bola ao centro. Portanto, mesmo que eu tenha feito uma unidade de ensino, um conjunto de atividades que são para conduzir a determinada aprendizagem, eu tenho que criar, e que são feitas, quanto possível, sobre o trabalho dos alunos orientado por nós, muito mais do que sobre a nossa fala, eu tenho que depois ter momentos de síntese, tenho que ter momentos, e aí entra de novo a dimensão do expositivo. O professor faz muita falta para o lançamento e faz muita falta para sintetizar, para esquematizar, para os ajudar a passar a uma coisa organizada, aquilo que pode ter sido um pouco mais diversificado. Passo então para o agir e para o fazer agir. Já dentro, estas dimensões, o que eu estou a referir, até agora referi-as como planeamento. Isto é que eu tenho que pensar, vou fazer como? Mas começo por onde? Ponho-os a fazer eles alguma coisa, faço eu primeiro e depois ponho-os em pequenos grupos. Este planeamento, digamos, da estratégia quase militar, porque a estratégia é uma palavra militar, que nós temos que pensar como é que vai jogar-se na sala de aula, depois entramos na ação. E, portanto, as mesmas dimensões estão presentes em aula. Eu diria que cada vez é mais recomendado que as escolas, embora isso dependa muito das lideranças, mas os professores também podem ter pressão neste sentido, devem ser organizadas em modos de colaborativos. E o colaborativo também é outra palavra bonita do nosso léxico educacional. Eu já tenho um bocadinho de saturação das palavras bonitas que a gente usa, mas na verdade continua a fazer, ou a escola continua a não criar os espaços para que estas dimensões se tornem efetivas. O colaborativo significa que as pessoas têm que trabalhar, mesmo na docência, não só no planeamento, mas mesmo na ação com alunos, e eu tenho neste momento o privilégio de estar a acompanhar uma experiência neste sentido. É possível ter 2 ou 3 professores com um grupo, depende das organizações que as escolas propiciarem. E quando 2 ou 3 pessoas trabalham com o mesmo grupo, esta diversidade de modos de organização, de uns poderem estar a fazer isto, nesta unidade podermos fazer de uma maneira, na outra de outra, ela é facilitada. É mais difícil quando o professor está individualmente solitário em sala de aula. Isto implica, portanto, que quando os alunos que as aulas são lugares de trabalho, não são lugares de apresentação de conteúdos. Os conteúdos têm que lá estar, todos os essenciais. Têm que servir para que, se eu quero desenvolver o pensamento crítico, ou quero desenvolver nesta idade a literacia da escrita, a literacia formal, ou a literacia científica, eu tenho que ter para isso servir-me dos conteúdos, das aprendizagens que eles têm que adquirir. Isso implica que, ao serem proporcionados modos de organização muito diferenciados, ou tão diferenciados quanto nós conseguirmos, é preciso dar muito apoio a essa ação. Sobretudo quando estamos com alunos mais novos e com os mais velhos também. Ou seja, não acontece o trabalho de grupo espontaneamente, já vi muitas vezes
inúmeras aulas que eu, ao longo da vida, fui observando, que a ideia de trabalho de grupo ser bom significa que nós pomos os meninos a trabalhar em grupo e esperamos que aconteça. Tem que ter uma grande segurança na orientação. A tarefa, seja ela qual for, que se faz em grupo, que se faz individualmente, que se faz a pares e que depois vai ser trazida ao grande grupo para nós sistematizarmos, ela precisa de instruções claras para os pequenitos mais novos, ainda mais. Precisa que nós acompanhemos os grupos ou os pares ou o que for no seu desenvolvimento do processo e que vamos introduzindo mesmo nesse trabalho para as diferenças em presença alguma ajuda, algum apoio, mais algum material que não tínhamos previsto, ou sem trabalhar sobre materiais, sobre textos, sobre aquilo que nós lhe proporcionamos para que a aprendizagem seja possível naquela atividade ou tarefa. Portanto, estas dimensões da ação, o apoiar, o orientar, não são contrárias à ideia da autonomia do aluno. Muitas vezes eu sou acusada, e se calhar serei aqui, quando a gente abre a nossa porta para falar para muita gente, pode ter muitas objeções e com certeza são bem-vindas. Não é o contrário, não é tornar a ação do professor muito diretiva, mas também não é muito ativo quando nós os pomos muito soltos, quando eles ainda não estão com o apetrecho intelectual adquirido para poderem fazer muita coisa autónomos. Portanto, temos que ir sempre fazendo um balanço nestas duas dimensões e isso faz parte da quarta dimensão e última, espero ainda conseguir cumprir os meus horários, tenho a Marisa ali a controlar-me, que é a dimensão do avaliar. Portanto, como vos digo, esta é uma estrutura clássica. Se fosse uma aula de há 50 anos, já era assim que a gente fazia. O que lá mete dentro, desculpem usar a expressão das crianças, o que lá mete dentro, o que lá coloca dentro, é que se eu quero uma visão inclusiva do ensino, se eu quero chegar a todos e que todos cheguem a um ponto comum, isso requer que eu ponha dentro destes passos ingredientes diversos. E é aí que estamos na dificuldade neste momento, porque não basta nós reclamarmos do princípio da inclusão para a inclusão acontecer. Ela passa sobretudo pela sala de aula, embora seja obviamente social, política, organizativa, o funil vai fechando até ao momento em que é o professor ou o grupo de professores que estão responsáveis pela ação de ensinar. Portanto, esta dimensão de como é que a coisa que nós montamos, como é que a ação que se desenvolveu, como é que as aprendizagens conseguidas, que tentámos sistematizar em momentos comuns, como é que isso tudo resultou, passa-nos diretamente para a dimensão da avaliação. E a avaliação de que eu aqui vou falar é sobretudo da aprendizagem dos alunos, mas ela tem outra dimensão, que é a nossa própria avaliação. Se, por exemplo, organizarmos uma estrutura de trabalho centrada em 2 momentos de trabalho de grupo, um momento de trabalho individual e uma síntese que nós fizemos no fim, vamos supor, se foi esse, há inúmeras combinações, com os respectivos timings, os tempos, os espaços, etc., eu agora tenho que ver se resultou, face ao que eu pretendia, face ao que eu concebi na fase 2. Isto não resultou nada bem, disse eu muitas vezes a mim própria, até no ensino superior. Não, eu tinha pensado que esta discussão ou este debate, nesse caso é muito mais fácil fazer estas dinâmicas, não quer dizer que a gente as faça muito, muitas vezes não fazemos, mas devíamos fazer. Às vezes eu, por exemplo, lancei um debate para um conjunto de mestrandos ou doutorandos, admitindo ou tendo falhado na análise. Pensei que eles tinham conhecimento já de determinados autores ou determinados textos. E, portanto, gerei um debate para discutir um determinado conceito. O conceito de diferenciação, por exemplo. Aconteceu-me a discutir visões diferentes do conceito de diferenciação, com autores diferentes. Mas eles não conheciam ou não tinham uma bagagem anterior àquele grupo. E, portanto, a discussão escorregou para um certo vazio. Eu tive que introduzir uma outra fase de sistematização da minha parte, com alguma informação adicional, com leituras, etc. Isto significa fazer a nossa regulação. A regulação de como é que o percurso que eu organizei para eles aprenderem e onde eu pus o meu saber e a minha experiência de tentar fazer o melhor possível, falhou ou não falhou, conseguiu-se ou não conseguiu-se chegar aos objetivos, às finalidades de aprendizagem que tínhamos previsto. Portanto, há uma dimensão do professor, de avaliação e de regulação do professor, mas há, obviamente, a dimensão principal, que aqui é identificar os progressos e as aprendizagens conseguidas pelos alunos. Neste momento já devem estar a pensar, que vai falar de testes. Não vou falar de testes, porque pode ser
tudo e mais alguma coisa, e também testes. O que eu tenho que fazer é criar duas vertentes que têm que se combinar nesta fase da avaliação, e volto a dizer que as dimensões, a central e a terceira, aqui do esquema, são as que eu considero mais nucleares. Portanto, eu avalio, não é para classificar, embora eu tenha que classificar. Sim? No final do processo vai resultar uma classificação, mas a finalidade tem que se reverter. A minha finalidade é que eles aprendam, que tenham adquirido um determinado conjunto de conteúdos, de conceitos, que os saibam usar. Deste jogo de como é que eu avalio, no sentido de como é que eu vejo que eles sabem. Eu transformo isto sempre, tento transformar em perguntas simples. O que eu tenho no princípio é o que é que eu sei dos alunos, como é que eu vou organizar o trabalho, no segundo. No terceiro, o que é que eu vou fazer para apoiar o trabalho. E, por fim, no quarto, como é que eu vou... conclusões, que elementos vou eu tirar para ter conclusões sobre o que foi conseguido e o que não foi conseguido, e como é que do processo, na avaliação que foi passo a passo, eu posso retirar ilações que me permitam, de facto, melhorar e apoiar os alunos no passo seguinte. E com isto iria terminar, fechar, voltando ao princípio. Portanto, o que eu vos disse foi que eu às vezes até em situações públicas, na Associação Pró Inclusão, há uns anos, o professor David Rodrigues esteve, e a associação em si, atribuíram um prémio, uma série de coisas, e eu disse, mas eu nunca fiz muito sobre o tema da inclusão. E ele dizia-me de volta que a maneira como eu olhava é uma maneira de passar a inclusão para o terreno. E sim, eu acredito que sim. Para mim, o que nos faz ser inclusivos como professores é ter a consciência da diferença e dos percursos terem que ser acompanhados, avaliados, regulados ao longo de toda a nossa tarefa. Seja no conteúdo A, no conteúdo B, em meninos da pré-escolar ou em temáticas do 12º ano. Claro que eu quero que eles aprendam, sempre. A maneira como faço lá chegar é que tem que ser trabalhada com esta lógica que eu designo de inclusiva e que para mim é a boa lógica para ser profissional. Portanto, eu muitas vezes digo que falar de educação inclusiva hoje, no século XXI, quando, isto é uma ironia que eu vou dizer, eu dizia às vezes ao David, eu acho que isto é como usar uma frase em que digamos subir para cima, que é errado, não é? É um pleonasmo. Porque dizer educação inclusiva em 2022, num tempo em que nestas sociedades em que nós nos movemos, noutras não será assim, o pressuposto político, ideológico, conceptual é de que a educação é um direito de todos e a educação de qualidade é um desiderata que todos têm direito, a escola está no meio deste processo, não é o único agente, mas é o agente destas aprendizagens formais. E isso implica que temos que, ou somos inclusivos no nosso ensino, ou não somos, ou não estamos a ensinar. Ou a escola, ou a educação e se desenvolve segundo um paradigma de atingir todos, ou seja, de inclusão e de maximizar os caminhos de todos, ou não vale a pena pôr-lhe o adjetivo, porque não está verdadeiramente a produzir ensino eficaz. Portanto, quase que diria que para ser eficaz, que é um termo mais preferencial nas lógicas mais economicistas, que não é a minha, mas a lógica do uso, da eficácia, tem que ser transportada para o interior da finalidade da escola. E hoje a finalidade da escola, quer queira, quer não, quer a gente goste, quer não, está plasmada numa ideia do direito a todos. E do direito de todos. E, portanto, tem que ser inclusiva. Daí o que eu digo que educação inclusiva é quase para mim, hoje, neste contexto, já é um bocadinho pleonasmo, porque não é preciso eu dizer educação inclusiva, ela é mesmo, ou é inclusiva ou falha. E mesmo inclusiva, vamos fazendo caminho. Portanto, termino com esta pequena ironia, porque é evidente que eu uso o termo, e estou aqui a discuti-lo convosco, mas o que a gente tem que transformar é a ideia de escola. E volto ao princípio, que teve um processo histórico. Primeiro, o ser seletivo era muito natural. No século XIX, ninguém ia pensar que a escola era para todos. Quando se estabeleceu o ensino básico e a alfabetização para todos, por pressões económicas, no caso, a industrialização, entre outras, isso tornou-se um primeiro grãozinho de inclusão. É a inclusão para aprenderem a ler e escrever, para os níveis mais básicos, mas para ser elite, para produzir mais conhecimento, isso é só para alguns.
E continuamos a ter a dicotomia de que eu ainda entrei no sistema como professora nesses anos, 60, por exemplo, em que ainda era marcadíssimo o caráter seletivo e não inclusivo, e continuou a ser, dos níveis, sobretudo dos seguintes, não é? Embora também nos mais básicos também já houvesse alguma exclusão que podia ser evitada, mas nos outros era ao princípio. E agora estamos num patamar que eu me regozijo que lá tínhamos chegado, em que aceitamos ou defendemos ou verbalizamos que a escola deve ser inclusiva. E esta verbalização não pode ser uma verbalização vazia. Ela só vai acontecer, do meu ponto de vista, se o percurso que aqui tentei partilhar convosco for visto de uma forma transformativa por todos nós. E essa transformação não é só no indivíduo professor, é sem dúvida no indivíduo professor e na organização escola, mas hoje aqui estamos a falar do papel dos professores. Eu sou muito orgulhosa do professor e do ser professor, porque acho que nós queixamos muito, e com muitas razões, em vários campos da vida profissional, mas há uma dimensão do orgulho da função que nós devíamos valorizar. Ser responsável por isto é muito difícil. Eu confesso que é muito mais difícil ensinar hoje do que quando eu comecei a ser professora nos anos 60. Mas é muito mais desafiante e é qualquer coisa que gratifica quando se consegue. É trabalhar para alguma coisa que vai ser um passo acima, um patamar mais alto. E é para esse patamar mais alto que vos convido e deixo-vos para a discussão.